E você sabe, eu estou com uma expectativa muito boa, muito gostosa nessa noite, assim como tive de manhã. Eu sei que pessoas aqui vão receber curas, vão ter revelações que nunca tiveram antes. Pastor Omi pediu que eu ministrasse hoje. Eles estão fazendo o cruzeiro, os pastores, demais pastores estão também nessa viagem muito merecida. E eu disse: pastor, uma mensagem que antecede a nossa campanha que nós vamos iniciar no próximo domingo de 21 dias, que vai ser poderosa. Eu disse que nada melhor do que falar sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Do livro de Daniel, uma das mais lindas histórias de poder de Deus, um dos livros mais, entre todos, um dos mais prazerosos de se ler, em que se ali testemunha grandes poderes, uma grande manifestação de Deus. A maneira com que Deus faz naqueles homens é algo tão impactante. E nós vamos aprender com o que Deus realizou na vida deles. E quando nós colocamos isso em prática, quando nós exercitamos esses princípios, a maneira com que Deus produziu, a maneira com que Deus agiu, muitas maravilhas desse Deus poderoso serão realidades na vida de cada um de vocês. Quem quer tomar posse de grandes maravilhas de Deus? No ano de 605 a.C., por permissão de Deus, Babilônia era o maior império, sitiam Jerusalém e Judá e deportam ali muita gente rumo ao cativo. Em Daniel capítulo 1 versículo 2, nós vemos ali que o rei Nabucodonosor, um rei muito inteligente, um rei sábio, um rei que também é usado por Deus, e ele pede que entre os jovens que fossem separados um grupo de jovens sábios, vigorosos, sem nenhum defeito físico, de família real, cultos, para serem treinados durante 3 anos para servir ao palácio, para servir ao rei. E esses 3 são esses: Daniel, com seus outros 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Então eles são notificados que eles foram eleitos, eles foram os escolhidos. E aí começa uma grande jornada, ali começa uma grande história linda, maravilhosa, onde o poder de Deus é manifestado. Olha, quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, acredita, você foi eleito entre uma multidão de pessoas. Deus te escolheu, Deus te conquistou com o amor de Cristo. E aí começa a ser escrita uma linda história de vida. E o rei, ele decreta: olha, esses jovens, eles vão ter um tratamento diferenciado. Os tratamentos serão diferenciados, porque eles vão ser treinados para servir a casa, ao império, ao palácio. Então eles terão alguns benefícios dos tratos. Eles terão o benefício do melhor do alimento que é servido no palácio. O alimento que é servido ao rei também será servido a eles. E quando Daniel é informado
Ele diz: olha, eu recuso ser alimentado pela comida que é servida na mesa do rei. A Bíblia diz que ele pede ali com muito carinho, e Deus toca no coração daquele homem, o chefe ali do império, da corte, designado pelo rei para treiná-los. As penas, ele diz, as penas, nos poupe disso, eu não quero esse alimento. Ele não queria se contaminar com o alimento que era servido à mesa do rei, porque os alimentos que eram servidos à mesa do rei eram alimentos que eram consagrados aos deuses babilônicos. A carne que era servida à mesa era a carne de animais em que eram consagrado também aos reis babilônicos. E ele não quis se contaminar com isso. A palavra diz que Deus sensibilizou o coração daquele homem e ele aceitou o desafio de Daniel para que esperasse por 10 dias, servindo a ele só água e vegetais. As penas diz: se eu fizer isso, eu vou ter um problema muito sério. Porque se ao cabo de 3 anos vocês não estiverem da maneira com que o rei necessita, por vocês não se alimentarem, é a minha cabeça que vai a prêmio, eu vou morrer. Ele diz: vamos fazer esse teste. E ele aceita. Passados os 10 dias, as penas vê que aqueles jovens estavam mais vigorosos, mais viris, mais saudáveis, mais belos do que qualquer outro jovem que se alimentou de toda a comida do reino. Nós já vemos aí uma grande ação de Deus, e já aprendemos aí alguns princípios. Quando você nega aquilo que não pertence a Deus, quando você renuncia ao mundo, Deus te fortalece nas suas fraquezas. É nas suas fraquezas, nas suas limitações, é que Deus é forte, que Deus te fortalece e que Deus faz você se tornar vigoroso na vida espiritual, emocional, física, porque Ele é contigo. E uma atitude que aqueles jovens demonstra que Deus era com eles e que eles estavam decididos não se contaminar nada com o mundo, mas viver a vida deles agora regrada, centrada plenamente, servindo ao Deus Altíssimo. Passado os 3 anos, eles são apresentados ao rei, e o rei olha para aqueles jovens. Então ele faz uma entrevista, conversa com eles, e ele fica pasmo. Ele diz: eu nunca vi jovens tão sábios. Eles foram questionados sobre a cultura babilônica, eles foram questionados em todas as áreas, política, social, econômica, eles sabiam de tudo. Ele fala: uau! Ele diz: esses jovens, eles são 10 vezes mais inteligentes de qualquer outro sábio. Eu fiquei pensando comigo, que nível que é esse? Para você ter uma ideia, os sábios que serviam ao rei, se fosse pegar nos dias de hoje, eles estariam nas plataformas das principais universidades, Cambridge, Harvard e Oxford. E esses meninos tinham 10 vezes mais capacidade intelectual do que eles. Superdotados. E aí eles começam a servir ao reino. E depois ele começam as provações, vamos falar agora. Mas eu quero começar do fim para o começo.
E esse versículo eu quero que fique muito bem cravado na sua mente, no seu coração. Você anota para você compartilhar isso na célula. É o versículo que é a chave dessa ministração de hoje. Está em Daniel capítulo 10, versículo 12. Olha, essa é um marco da grande realização do poder de Deus na vida dele. Acontece no momento em que Daniel estava intercedendo pelo teu povo, já no final do seu ministério. Estamos falando do capítulo 10, depois você vai ver no capítulo 11 e 12, ele já está trazendo ali revelações proféticas, apocalípticas, mas ali ele estava intercedendo pelo teu povo. Ele chega para Deus e Deus: Senhor, eu estou fraco, meu povo está sofrendo. Ele diz: Daniel, desde o primeiro dia em que você buscou por entendimento e se humilhou perante a mim, as suas palavras foram ouvidas e eu vim em favor delas. Ele não mandou recado, ele veio. Acredite, quando você clama, desde o primeiro dia que você clamou, você começou a clamar a Deus, desde o primeiro dia que você envolveu Deus na sua vida, desde que você começou a apresentar a Ele, as suas necessidades foram transparentes a eles, as suas palavras foram ouvidas e Ele veio ao teu favor. Deus atua plenamente a teu favor. Isso deixa muito emocionado. E olha que ele já estava ali com aproximadamente 86 anos, pastor José, porque ele foi deportado em 605. Essa revelação ele teve em 539. Dá 66 anos, vamos colocar mais 2 anos por aí, na idade que ele deve ter sido deportado, vai dar 88 anos. E ele disse que já estava velho e fraco e queria forças para interceder pelo teu povo. E todo esse tempo Deus esteve com eles. Irmãos, todo o tempo Deus está com você. O dia que você o aceitou como Senhor e Salvador e a sua vida foi transparente a Ele, Ele tem se preocupado demais para com você. Eu não tenho dúvida nenhuma que hoje pode ser um dia diferenciado para muita gente aqui. Papai Celestial, muito boa noite, Pai. Debaixo da tua autoridade, debaixo do sangue poderoso de Cristo, do pleno comando celestial do Senhor sobre as nossas vidas, por ter querido, Pai amado, nos revelado grandes coisas. O Pai querido, se preocupar de uma maneira tão intensa para conosco, Senhor, nessa noite, Pai, tenha plena liberdade para fluir com teu Espírito em nós, manifestar tudo aquilo que o Senhor deseja, tudo aquilo que o Senhor planejou, tudo aquilo que se vê como propósito do teu coração. Nós estamos plenamente subjugados à tua autoridade, Deus, e aquilo que nós vamos receber nessa noite, o teu nome será glorificado. E te louvamos no nome de Jesus. Gostaria que você desse uma salva de palmas a esse Deus. A vida não foi fácil para eles, também não é para você. Mas é muito diferente quando nós envolvemos Deus em nossas vidas. Primeiro teste. O rei tem um sonho. E ele reúne os magistrados, os sábios, os feiticeiros, os principais à frente de interpretações.
ele pede a eles que o sonho fosse revelado e interpretado. Irmãos, depois você pode confirmar, eu tenho plenamente domínio daquilo que eu estou falando, para vocês ficarem bem centrados naquilo que eu estou falando. Depois vocês vão ler. E eles não conseguem interpretar. Isso começa a irar demais o rei. Ei, vocês estão querendo me enrolar, vocês estão querendo ganhar tempo. Eu quero que vocês interpretem o meu sonho e revelem as minhas visões. E eles diziam: ó Deus, vive, rei, vive para sempre. Conta-nos os seus sonhos, o seu sonho para que nós o interpretamos. Eu não quero que vocês ouvem o meu sonho. Eu quero que vocês diz o que eu sonhei e interpreta as minhas visões. Eles chegam à conclusão que isso era algo impossível para eles. Disseram: ó rei, ninguém pode contar o teu sonho, interpretar suas visões. Ninguém. O que o Senhor está pedindo é demais para nós. Então o rei toma a seguinte decisão e decreto: que todos os sábios serão mortos, porque o meu sonho e visão não foram interpretados. Aí aquele alvoroço, aquele alarido todo na cidade, eles buscando aos sábios. Então foram até Daniel e Daniel: o que está acontecendo? Ele pergunta ao comandante da guarda: Daniel, há um decreto do rei por o sonho dele não ter sido interpretado, que todos os sábios deverão morrer, estão sentenciados à morte, inclusive vocês. Ele fala: peraí, isso é muito sério. Me dá um tempo, que o meu Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo Deus, me dará a interpretação. Eu levarei ao rei e eu vou dizer o que ele sonhou e as visões dele. É aceito o pedido dele. E aí ele vai até os seus amigos. Chega: amigos, vem cá, estamos com um problema. O rei decretou a morte de todos os sábios, porque o sonho deles não foram interpretados. Vamos orar, vamos clamar, vamos buscar ao nosso Deus, para que Ele nos revela. E naquela noite Deus revelou a Daniel o sonho e as visões daquele rei. Então ele se apresenta ao chefe da guarda e diz: vamos até o rei, porque eu tenho aquilo que ele pediu. Então Daniel, ele glorifica a Deus, ele exalta a Deus, ele agradece a Deus da maneira com que Deus tem revelado a ele, da maneira com que Deus tem se manifestado a ele. E Daniel chega diante do rei e diz: rei, eu tenho aqui a interpretação do seu sonho e das suas visões. Então Daniel começa ali a revelar o que o rei tinha sonhado, e ele descreve o reino, os 4 reinos, numa forma de uma estátua, como era constituída de ouro a barro, e diz que esse reino ele foi constituído por Deus. Todos os reinos estão debaixo da autoridade de Deus, mas que aquele reino não subsistirá para sempre, porque um reino maior um dia ele substituirá esse reino vigente. Então o rei ele fica muito grato, ele fica muito satisfeito com isso, e ele promove a Daniel a governador. E Daniel pede que também
aos seus amigos fossem promovidos, e eles também assumem uma posição de administradores da província. Então ele governador e os seus amigos administradores. Ei, veja o quadro. Eles foram notificados a uma sentença de morte. E no final não são mortos, são promovidos. Você sabe quando você apresenta a Deus um problema muito intenso, algo muito grave, algo muito sério, algo que você não sabe como resolver, e Deus te dá não só aquilo que você pede, mas Ele vai muito além disso. Como Deus muda um cenário. Aí começa a perseguição muito intensa, porque Deus está usando eles de uma maneira poderosa, e eles agora, ele era governador e os demais administradores, e os amigos dele na área que eles estavam atuando, gerou um desconforto, uma inveja muito grande entre outras pessoas que estavam debaixo da autoridade dele. Um maligno, uma ação demoníaca começou a entrar no coração de muita gente para se levantar contra eles. E a gente vê no capítulo 3, em que há uma conspiração intensa contra eles, buscando alguma forma de matá-los. E depois que o rei, ele ergue uma estátua de 27 metros de altura, 2 metros de largura, e decreta que todos deverão se prostrar, após todos os instrumentos serem tocados, todos deveriam se prostrar e adorar aquela imagem. E aqueles que perseguiam Ananias, Misael e Azarias, viram que eles não se prostravam diante daquela estátua, mas eles se prostravam diante do Deus Altíssimo. Eles estavam com um problema. Então eles são denunciados ao rei. Rei, olha, esses jovens, eles não estão se prostrando diante do Senhor, estão se prostrando diante do Deus deles. Então o rei manda chamar esses jovens e diz: é verdade isso? Vocês têm uma chance, eu dou uma oportunidade para vocês, para que vocês agora passem a se dobrar e adorar a estátua ao rei babilônico. Eles dizem: não, meu rei, se vocês não fizerem isso, vocês serão lançados numa fornalha, e qual é o Deus que livrará-lo? Eles dizem: rei, não precisamos da sua proteção, porque o nosso Deus, Ele é capaz de nos livrar. Isso foi uma afronta para aquele rei. Ele falou: quem vocês estão pensando que vocês são? Nós somos filhos do Deus vivo, e Ele é conosco. Se tiver que livrar, será Ele. E mesmo se Ele não nos livrar, nós não nos prostraremos diante de outro Deus, somente diante dele. Então o rei fica muito irado. Então ele decreta a sentença a eles, diz: olha, vocês serão lançados na fornalha, e ela será aquecida 7 vezes mais. Olha, uma fornalha, um forno, ele opera de uma temperatura mínima de 600 graus. Veja, aquela temperatura foi elevada ao mínimo 4.200 graus. A Bíblia diz que eles pedem que soldados fortes e imponentes levassem esses jovens para lançarem na fornalha. E quando eles foram amarrados, lançados naquela fornalha, eles morreram queimados à porta do forno. E o rei ficou ali observando o que estava acontecendo ali dentro, e ele ficou assustado e perguntou: ei, não eram 3 pessoas
As mãos amarradas que foram lançadas lá dentro? Sim, meu rei. Mas eu estou vendo 4. E eles estão desamarrados e eles estão andando. E esse quarto, ele é como um filho de deuses. Você sabe o que ele quis dizer como filho de deuses? Era alguém muito grande, imponente, poderoso, vigoroso, reluzente, que estava ao lado deles. Você sabe que é assim que Deus anda com você? Quando você vai numa fornalha, Ele vai com você. Pode estar quente demais, mas Ele está do teu lado. Eles tinham uma plena convicção de que Deus estaria com eles. A plena convicção. Então o rei chama os 3 para fora. E estavam ali os governadores, os administradores, toda a cúpula administrativa do palácio estavam lá. E eles viram que a roupa deles estavam intactas, eles não tinham sido consumidos, nem um fio de cabelo foi queimado. E eles até cheiraram. Eles não estão cheirando queimado. Eles foram plenamente preservados. É assim que você é quando você entra numa situação muito difícil e que Deus é contigo. Você é plenamente preservado. Plenamente. Então o rei ordena que todos aqueles acusadores sofresse um agravo, e que a partir daquela data o Deus de Ananias, de Misael e Azarias seriam adorados acima de qualquer outro Deus, e que aquele que falar qualquer coisa contra o Deus deles, as suas casas serão destruídas, se tornarão entulhos e eles serão mortos. Ninguém mais pode falar nada contra o Deus deles, porque o Deus deles é um Deus poderoso. Essas experiências que a gente lê, e só tem uma maneira de ser plenamente conectada ao propósito de Deus: essas coisas serem reais nas nossas vidas. Hebreus 11, capítulo 6, se eu não me engano, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos ver ao contrário. Se sem fé é impossível agradar a Deus, então sem fé desagrada a Deus. Você sabe que Deus tem prazer, nós entendemos que é quando o milagre dele começa a ser produzido na sua vida. Perguntaram para Cristo por que o Senhor opera tantos milagres. Ele disse para as pessoas saberem quem Deus é. Quando o milagre é produzido na sua vida, quando você tem um forte testemunho na sua vida, quando coisas maravilhosas acontecem, o nome dele é glorificado e as pessoas tomam conhecimento do Deus que você serve. Eu falei para você agora de Hebreus capítulo 3, versículo 11. Hebreus capítulo 3,
Efésios capítulo 3, versículo 19, que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. No versículo 21, Deus diz que é toda a honra e toda a glória em Cristo Jesus e na igreja por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Então tudo que Deus faz, tudo que Deus produz é para que o nome dele seja glorificado. Deixa Deus ser glorificado através da sua vida. Estamos falando de pessoas que foram poderosamente usadas por Deus e que eles simplesmente pegaram: esse problema não é nosso, esse problema é do nosso Deus. Quando eles foram sentenciados a entrar naquela fornalha, eles não ficaram agora verificando as possibilidades. Espera aí, isso aí não está certo, isso aí não é justo, isso aí não pode ser assim, nós não temos nada a ver com isso, nós não temos nada a ver com isso, nós temos os nossos deuses, isso aí não é lícito, nós somos escolhidos para servir, nós fomos treinados para servir, nós temos uma posição aqui. Nada, eles não fizeram nada disso. Disseram: jamais nos prostraremos diante de outro Deus a não ser o nosso Deus Altíssimo. E que venha a morte, e se Ele quiser, Ele vai nos libertar. E se Ele não nos libertar, mesmo assim nós não deixaremos de o adorar. Olha, nós temos que respirar isso no nosso dia a dia, vivenciar isso no nosso dia a dia. Há um chamado na vida deles. Deus coloca eles num lugar de uma intensa opressão, mas eles encabeçam uma liderança muito forte. Eles são ali instrumento de Deus de uma maneira muito forte. Capítulo 4, Nabucodonosor tem o seu segundo sonho. Nesse segundo sonho, Daniel vai interpretá-lo. E o rei estava indo tudo bem, reconheceu que o Deus de Daniel era o Deus Altíssimo, mas aí ele faz aquela estátua e pede que começam a adorá-lo. Mas na primeira interpretação, ele foi informado: olha, rei, todo o reino é estabelecido pelo Deus Altíssimo, toda a autoridade governamental está subjugada à autoridade dele. É ele que estabelece, é ele que destrona, é ele que determina o tempo das coisas. Então ele tem um segundo sonho. Daniel interpreta aquele sonho, e nesse sonho ele é informado que o reino dele será abreviado por um tempo, que ele perderá o posto. Isso depois de um ano. O rei estava num terraço orando. Ele orou a Deus, ele conversou a Deus: Deus, não fui eu que constituí tudo isso? Eu que tenho reinado sobre todas esse império? E Deus dá: é isso mesmo. Só que chegou. Quem você pensa que você é? Você perderá o teu posto por um período. Isso se sucederá conforme foi profetizado, que ele ficaria um tempo vegetando, afastado do império por um período de tratamento. E Deus começa a operar, a atuar poderosamente sobre aquele império. Olha, estamos falando do Império Babilônio, mas por que Deus ali operava de uma maneira tão intensa? Porque nós vemos ali o milagre de Deus, a provisão de Deus, a guarda de Deus, pelo seguinte propósito: o povo dele estava lá. Olha, a tua empresa, a empresa que você trabalha, ela há de ser abençoada porque você está lá. A sua casa é uma casa de bênção porque você está lá. Aonde você está, aquele lugar é abençoado porque você está lá. E aonde você está, Ele é contigo. E tudo Deus produz a teu benefício, em teu benefício, ao teu propósito.
Então o seu predecessor, Belzazar, ele assume o posto de rei, e ele comete um erro muito grave. Ele programa uma grande festa, uma grande celebração, e ele pega os utensílios que foram retirados, conforme está lá no capítulo 1, versículo 1 e 2, e ele usa esses utensílios que eram consagrados, que eram objetos do templo, e ele usa para servir bebidas. E aí durante a festa algo começa, uma mão escrevendo na parede, ele fica assustado, aterrorizado. E aí ele fica assustado, aquelas pessoas ficam alvoroçadas, a rainha entra e vê o que está acontecendo aqui. Ele fala, alguma coisa começou a ser escrita na parede, nós não entendo o que é, não sei o que é, eu estou muito perturbado, eu estou muito preocupado. Ele fala, não, tem um homem, um sábio, filho do Deus Altíssimo, que ele há de interpretar o que está escrito aí. Daniel é chamado e olha, vou resumir, puxa, aquilo ali é a sentença da tua morte. Teu reinado acabou. Que desonra ao Deus Altíssimo. Que tolice sua pegar coisas consagradas e usar para suas orgias. Você está sentenciado à morte, acabou. Naquela noite ele é morto. Dario assume o posto. Enquanto Nabucodonosor está fora, e continua uma intensa armação contra Daniel, porque quando ele interpreta o segundo sonho, ele é promovido agora a chefe dos governadores. Todos os governadores agora têm que prestar contas a ele. Isso gera um ciúmes, gera um desconforto muito grande desses homens, e eles começam a toda a maneira procurar alguma coisa para condená-lo. E eles ficam, puxa, nós não achamos nada nesse homem, ele é íntegro, ele é justo, ele é temente ao Deus dele, ele não há nada de corrupção nele, tudo que ele faz é tudo certinho, nós não encontramos nenhuma brecha para acusá-lo. Então eles fazem uma grande conspiração, uma armação contra ele. Eles chegam diante do rei Deus e diz: rei, olha, rei, por uma questão de honra, de reverência, que tal assinar um decreto por 30 dias, um período de 30 dias, para que todos se prostram diante dos deuses babilônicos e prestam reverência somente a ti. O rei disse: puxa, isso é muito bom, não tem problema nenhum, assina aqui, rei. E o rei assinou. Só que eles já viram que Daniel, por 3 vezes ao dia, ele ajoelhava e orava ao Deus Altíssimo. Mas como o rei já tinha assinado, ele é informado, ele é notificado que Daniel estava cometendo esse erro, esse ato de desobediência. Vocês vão ver isso no capítulo 6. Então o rei chama Daniel, e ele fica muito triste, falou: Daniel,
está assinado, está decretado, eu não posso fazer nada. Quem sabe o seu Deus o liberte, quem sabe o seu Deus é contigo, mas você tem que ser lançado na cova dos leões. Não tem problema não, rei. Deus Altíssimo é comigo. Como é que nós agimos, como é que nós nos comportamos quando nós somos notificados de algo muito ruim? Entramos em desespero, pensamos em alternativas, plano B, nos abalamos emocionalmente. Pastor, o senhor não está falando isso, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Se você ainda não ouviu, eu vou contar. Deus começou uma grande obra na minha vida, com 23 anos de idade. Eu não tinha mais forças para viver, porque eu estava muito ruim. 43 quilos, 127 dias internado, não tinha forças para nada, mas conheci esse Deus e disse: Pai, obrigado por ter revelado grandes coisas na minha vida, obrigado por conhecer Jesus, obrigado por saber que eu morrendo hoje eu estou salvo e o Senhor estará comigo eternamente. Obrigado, Pai. E Deus disse para mim: não, agora você não está preparado para morrer, agora você vai ser preparado para me servir. Passado alguns anos, eu fazendo alguns exames de rotina, e aí identificou nesse exame que eu estava com a hepatite C, contaminado com a hepatite C no período da cirurgia. Na época 86 não havia o controle. Você imagina alguém que pega um exame e vê naquele exame, e aquele exame te dá um diagnóstico que você está com hepatite C, você foi contaminado com o vírus da hepatite C. Poderia ser desesperador, mas eu olhei para os céus e disse: Pai, o Senhor nunca começa uma obra que o Senhor não conclua. O Senhor é um Deus de grandes realizações, e tudo aquilo que o Senhor revela, tudo aquilo que o Senhor fala, o Senhor cumpre. E eu disse: eu não creio nisso. E então eu tive paz. Aí eu perguntei para a doutora qual é o próximo passo. O próximo passo, agora você vai fazer o exame para identificar o quantitativo para iniciar o tratamento. Muito bem, eu fiz o exame quantitativo e eu levei para a doutora. Eu não abri em casa, eu estava muito em paz, muito tranquilo. Ela abriu o exame e ela olhava para mim, olhava para o exame, olhava para mim, olhava para o exame. Eu perguntei: o que foi, doutora? Um milagre. O que foi? O vírus, ele entrou no teu sangue e saiu e não te contaminou? O quantitativo está 0. Eu disse: eu já sabia. Ela disse: como você sabia? Esse exame está selado? Não, eu não vi o resultado no exame, porque o meu Deus, ele nunca começa uma obra e não conclui. Ele não concluiu a obra ainda na minha vida. Eu sabia que esse resultado não ia dar nada. Eu
estou falando isso para que desenvolva você fé. Se você está passando por alguma dificuldade, por alguma luta, por alguma tribulação, por se você começar a ver aquilo realizado na sua vida sem que ainda não esteja, você vai experimentar do grande poder de Deus na sua vida. Veja como nós lemos no capítulo 10, versículo 12, ali está dizendo, eu gosto de repetir isso, desde o primeiro dia em que você começou a pedir por entendimento e se humilhar diante do teu Deus. Quando eu me humilho diante desse Deus, eu estou plenamente desarmado com as minhas razões, plenamente desarmado com os meus sentimentos, estou plenamente desarmado com as minhas emoções, estou plenamente desarmado dos meus medos, eu estou plenamente em paz. Isso produz uma ação automática de Deus. As tuas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Em outras palavras, você clamou e eu estou aqui para te abençoar. Pois bem, é lançado na cova e ali a tampa é fechada, a pedra é fechada. O rei, ele volta para o palácio, ele fica muito incomodado, ele fica muito mal. Ele gostava muito de Daniel, ele sabia que Deus era com Daniel, ele sabia que o Deus Altíssimo era com ele. Esse rei já teve algumas experiências e sabia que o Deus dele era poderoso, ele já tinha ouvido falar muito do que esse Deus é capaz de fazer. Então ele chega no seu palácio, ele não come nada, ele não bebe nada, ele não promove nenhuma festa, ele passa aquela noite sem dormir, e pela manhã, ao levantar, ele vai correndo até a cova e diz: Daniel, o teu Deus Altíssimo é contigo? Ele responde: ó rei, vive para sempre. Sim, o meu Deus é comigo. Saia para fora e o nome dele é glorificado. Todos os acusadores, o decreto aí foi, todos os acusadores de Daniel foram mortos. Esposa e filhos, suas casas foram destruídas. E que nenhum outro Deus poderiam ser adorado aquém do Deus de Daniel. Puxa. E aí a vida dele vai, ele intercedendo, ele sofrendo. Quando chega lá no capítulo 10, ele começa a interceder para o povo, e ele começa a orar no terceiro dia, e depois no 24º dia Deus o responde. Depois de 21 dias, ele clamando, ele orando, ele se derramando, ele pedindo a Deus: Deus, tenha misericórdia do meu povo, libera o meu povo cativo está sofrendo. Então Deus responde, Deus fala do tempo que eles estariam cativos, dos 70 anos. Deus começa a dar revelação para ele, mas Deus diz: eu estou contigo, eu estou com o povo, esse é meu povo escolhido. Eu quando vejo essas referências bíblicas, e você começa a imaginar o que ocorreu, da maneira que ocorreu, o que isso repercutiu, e a gente chega ao ponto em que nós vivemos hoje, em que não mais nós vivemos prestando culto a um Deus que nós ouvimos, a um Deus que nós lemos, a um Deus que nós aprendemos, mas um Deus que Ele se move dentro de nós, em que Ele é ativo dentro de nós, em que Ele age dentro de nós,
em que Ele nos outorgou em autoridade para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que Cristo fez. Que nós não faríamos as obras simplesmente as que Ele fez, mas faríamos as maiores. Acredite, são grandes obras que Deus quer realizar na sua vida. Isso é muito motivador para o nosso dia a dia. Quinta-feira, a gente tem o nosso devocional aqui. O irmão perguntou: poxa, pastor, como o senhor está? Muito feliz essa manhã. Eu falei: estou. Toda manhã, quando eu levanto, eu começo a desenhar em minha mente o que Deus está realizando, e saber que ao me levantar, Deus já desenhou um dia para me abençoar, Deus já projetou um dia em meu favor. Isso é o suficiente para que eu me emociono demais, para que eu agradeço demais, para que eu me exploda em alegria e agradeço e louvo a Deus, porque Ele está trabalhando mais um dia em meu favor. Sabe, eu quero que vocês aprendam a desenvolver princípios de fé. Acredite, quando o povo começa a retornar para suas casas, depois você vê isso é revelado em alguns livros. Você vai ver os outros profetas que profetizam o retorno do cativo, e que a hora que eles chegam, eles veem que tudo estava destruído, tudo tem que começar, o templo estava saqueado, o templo estava destruído, estavam preocupados a construir um novo templo, e Deus os chama a atenção e disse: calma, alto lá. Aquele primeiro templo era um templo virtuoso, era um templo lindo, é um templo majestoso, mas acredita que a glória da segunda casa será muito maior do que a glória da primeira casa. Em que Deus estava já preparando ali o povo, conforme a gente vê na revelação da profecia de Daniel, da vinda do Messias, de um reino que subsistiria para todo sempre. Já está falando do reino em Cristo Jesus, a qual você faz parte hoje. E essa glória maior, ela é manifestada dentro da sua vida. Eu tô muito convicto no meu espírito de que tem pessoas aqui que está plenamente ardente em desenvolver isso, em praticar isso e dar o primeiro passo diante de suas situações que estão bastante caóticas, difíceis, mas que você quer que Deus mude essa história, quer que Deus mude esse quadro, quer que Deus, mesmo que você se sinta que você está no meio de uma cova, mesmo que você sinta que você está numa fornalha, que as coisas estão bastante difíceis, mas que você quer mesmo desenvolver essa fé, que Deus ande contigo. E eu creio que Deus nessa noite vai ouvir a tua oração e vai responder ao teu clamor. Senhor, te pedimos, se mova aqui outra vez. Reza, força e defesa contra os inimigos. És meu alimento.
pessoas que precisam de um milagre. Você que está desesperadamente precisando de um milagre. Os demais, você que tem necessidades, que tem alguns questionamentos, algumas lutas, Deus está falando que Ele vai começar a responder e te dar a porção de milagres conforme você for desenvolvendo a tua fé. Deus, Ele vai estar te treinando, te testando, desenvolvendo dentro de você a tua fé. Algumas pessoas, se Deus simplesmente curar agora instantaneamente, e também tem pessoas que elas vão receber a cura hoje, o seu pedido será respondido hoje, mas você vai experimentar isso não hoje, você vai experimentar isso no momento certo. A tua fé será testada. Quando você sair daqui, você sair convicto de que você já tomou posse daquilo que você pediu. Olha aqui para mim, vocês que estão aqui na frente, me ouça atentamente. Esse mesmo Deus de Daniel é o teu Deus, viu, moça? Ele é teu Deus, Ele é o teu Deus. Puxa, mas como Deus amava aqueles homens, Ele também te ama. Ele também te ama incondicionalmente, porque você é filho. Sabe quando você aprende a desenvolver a fé? Quando você aprende a desenvolver a fé e você toma a posse daquilo instantaneamente. Olha, a posse da fé, isso tem que ser algo instantâneo. Eu ouvi, eu acreditei e eu tomei posse, isso é instantâneo. A resposta de Deus é no tempo dele. Há um ditado aí de que Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda, Ele age no momento certo, porque Ele é perfeito. Quando você clamar, a tua resposta, ela já será ouvida, e para Deus isso já será resolvido. Então Daniel, quando ele teve a revelação do sonho e as visões, ele ainda estava sentenciado da morte. Ele não sabia qual seria a reação do rei, mas ao Deus falar com ele, quando Deus o revelou a ele naquela noite, então ele levantou e começou a glorificar, a exaltar esse Deus, a agradecer a esse Deus, reconhecer que esse Deus Altíssimo era com ele. Então para Daniel, quando Deus fala com ele, para ele já é algo resolvido, já era algo consumado, sem que ainda não tinha sido consumado a sua absorção.
Então quando você crê e quando você pede, Deus te ouve, e você, na plena fé, você já gera dentro de você a convicção de aquilo já aconteceu. Então, ao nós orarmos agora, nós vamos plenamente tomar posse das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Aquilo que você está pedindo, você vai entregar a Ele. Ele já vai ouvir a tua voz e você já vai receber e vai se apropriar das bênçãos do Senhor sobre a sua vida. E você vai sair daqui glorificando, exaltando o nome dEle. E quando as pessoas perguntarem por que você está diferente, porque você está feliz, você vai dizer que Deus respondeu a minha oração, aquilo que eu pedi Deus realizou. Mas se as pessoas perguntarem, mas eu não estou vendo nada, mas você vai dizer que Deus já realizou. Repete essa oração comigo. Pai Celestial, no nome de Jesus, nesta noite o Senhor falou comigo, revelou o quanto me ama, e eu apresento agora a Ti a minha vida. Os problemas eu entrego a Ti. O Senhor é comigo. Ouve agora o meu clamor, e eu sei que o Senhor já respondeu as minhas orações e já está trabalhando em meu favor. Obrigado, Pai Celestial, por receber nesta noite aquilo que eu tanto desejava, e o Seu nome é glorificado. Dá uma salva de palmas, agradece esse Deus maravilhoso, porque Ele já fez. Eu só vou te pedir uma coisa: conforme Deus for produzindo, respondendo as suas orações, vocês divulguem, para desenvolver fé em outras pessoas. Conte, testemunha do que Deus já começou a fazer na sua vida, e o nome dEle é glorificado.